Quando Diego conheceu Rafael, ele achava que seria só mais um desafio. Não imaginava que aquele homem calado e intenso mudaria tudo. Mas amar em silêncio tem um preço, e às vezes o maior risco não é se entregar, mas esconder o que é verdadeiro. A primeira vez que vi Rafael, soube que alguma coisa em mim ia mudar. Mesmo antes de ouvir a voz dele, ele estava parado na entrada da casa, braços cruzados, postura de quem não recua. Meu pai, como sempre, não me avisou de nada, só deixou escapar um "vai ter gente nova na segurança" antes de embarcar para mais uma reunião de negócios no norte. Rafael não era só gente nova, era o tipo de presença que você sente antes de ver. "Quem é você?" Perguntei sem tirar os fones, ainda com cheiro de gasolina da volta de moto. "Segurança do seu pai, Rafael." A voz dele era grave, contida, e sem esforço algum já me irritava. Ele me olhou como se me conhecesse há anos, como se soubesse o tipo de estrago que eu causava sem nem tentar. "Vai me seguir até no banheiro também? Só se for necessário." O jeito que ele falava, direto, sem provocação, me desmontava mais do que qualquer resposta agressiva. E talvez por isso comecei o jogo. Durante dias testei cada limite dele. Era meu esporte favorito. Passar por ele com a toalha nos ombros, sair para as corridas noturnas sem avisar, voltar tarde só para ver se ele estava me esperando, e estava. Não reclamava, só aparecia, sempre no momento exato, com aquele olhar que não precisava de palavras para ser incômodo. Meu pai chamava de profissionalismo, eu chamava de provocação. Na terceira noite depois da chegada dele, fui até a garagem, tarde, sabia que ele estaria lá, e estava. "E está me seguindo ou é coincidência?" "Trabalho aqui, você que entrou no meu perímetro." Interessante como esse perímetro parece se mover comigo. Ele não riu, não respondeu, só me encarou. O silêncio entre nós era mais barulhento do que qualquer discussão. "Você é só mais um soldado tentando parecer inabalável", disparei encostando na moto. Ele se aproximou devagar. "E você é só mais um garoto tentando chamar atenção para não encarar o vazio." Engoli seco. Pela primeira vez alguém via através da armadura que eu tinha orgulho em usar. "Você não sabe nada sobre mim. Sei que você corre para escapar de alguma coisa, e que vive esperando que alguém te pare." O silêncio voltou, mas agora com outro peso, como se o ar tivesse engrossado entre nós. Eu quis dizer algo, jogar outra frase atravessada, mas ele virou de costas. "Vai dormir, Diego. Amanhã você tenta de novo." Eu ri. Tinha jogo, e eu estava mais dentro do que deveria. Nos dias seguintes tudo piorou, ou melhorou, depende do ponto de vista. Ele virou sombra constante, não do tipo que assusta, mas do tipo que observa, que pesa cada gesto, cada escolha, e eu cada vez mais instável perto dele. Um dia, na beira da piscina, decidi cortar qualquer rodeio. Você sente, né? Ele estava de pé, longe, mas me ouviu. Sempre ouvia. "Sente o mesmo que eu e por isso se afasta tanto." Rafael não respondeu, mas os ombros dele contraíram. A respiração mudou. Pequenos sinais que só quem observa com fome percebe. Naquela noite meu pai viajou outra vez, e eu soube que era agora ou nunca. Fui até a sala onde Rafael organizava alguns papéis. Fechei a porta atrás de mim. Ele me olhou, tenso. "Isso aqui não está no contrato." Falei, me aproximando. "Não está," ele respondeu sem se mover. "Mas está aqui." Apontei para o peito. E você sabe, ele fechou os olhos por um segundo, e nesse segundo tudo desabou. Veio o beijo, quente, hesitante, depois firme, como se segurasse algo que sempre quis escapar. Não dissemos nada, só existimos naquele instante, e depois, como se o mundo tivesse acordado de novo, ele recuou. Isso não devia ter acontecido, mas aconteceu. E agora? Agora a gente lida com o que vier. Ele me olhou como se quisesse fugir, mas ficou, e pela primeira vez em muito tempo, alguém ficou. Na manhã seguinte, Rafael não estava no corredor, nem na garagem, nem à vista. Só o café na garrafa e a ausência espalhada pela casa. Durante o dia, evitou qualquer contato. Ficava distante, focado, frio, mas eu conhecia bem aquele tipo de silêncio, o que esconde, não o que ignora. Na noite seguinte, o encontrei no jardim, luz baixa, ar parado. "A gente vai fingir agora?" perguntei. Ele não respondeu de imediato, só continuou olhando para algum ponto além do muro. "É melhor assim, Diego." "Melhor para quem?" "Para você, para mim, para todo mundo." "Todo mundo é quem? Meu pai, os funcionários, ou você mesmo?" Ele virou, olhar cansado. "Você não entende. Eu não sou como você. Não posso bancar o rebelde. Eu dependo desse trabalho, não tenho rede de segurança. Se isso vaza, eu perco tudo." "E eu, você acha que é fácil viver numa casa onde seu pai finge que você é uma fase que vai passar?" A respiração dele ficou presa por um segundo, mas não disse nada.
e foi embora sem olhar para trás. Durante os dias seguintes, os sinais pioraram. Ele estava mais rígido, mais calado. Quando passava por mim, desviava o olhar. Quando eu falava, ele respondia com profissionalismo forçado, e isso só me empurrava mais para o abismo. Eu não era de recuar, mas aquilo me desmontava. Um dia, depois de um treino na academia da casa, saí suado, com fones no ouvido. Ele veio atrás, por acaso, ou não. Um dos jardineiros olhou de lado e soltou, quase brincando: "Vocês andam sempre juntos." Já tá parecendo sombra e reflexo. Era piada, mas Rafael congelou. E eu vi no jeito como ele passou direto sem comentar. Vi no modo como ficou distante o resto do dia. Na sexta-feira, meu pai trouxe 2 empresários para a reunião em casa. Eu nem queria estar por perto, mas fiz questão de aparecer só para provocar. Rafael ficou na sala ao lado, em pé, observando tudo como sempre. Quando me viu na porta, hesitou. Mas veio, levei ele até a garagem. Lá, entre carros e concreto, falei antes que ele tentasse fugir de novo. A gente não pode continuar fingindo. E quer fazer o quê? Parar de mentir. Se isso continuar, pode me custar tudo. E para mim é fácil? Você tem escolha. Eu não. Você tem a mim. Ele recuou um passo, como se essa frase fosse demais, como se ouvir aquilo tornasse tudo real. Isso não é suficiente, Diego, não para esse mundo. Então é isso. Eu pedi para sair, só vou cumprir os últimos dias. Fiquei em choque. Era como levar um soco e não ter tempo para reagir. Vai fugir? Não, já tentei, mas agora entendi que sou eu quem tem que sair antes que isso machuque mais. Naquela noite, não dormi. Rodei pela casa, olhei o quarto dele de longe, quis bater, quis gritar, mas não fiz nada. No dia seguinte, ele não apareceu no café, nem à tarde, e quando anoiteceu, fui até a cabine dos seguranças. Ele estava arrumando a mochila. Olha para mim, e me diz que tudo aquilo foi ilusão. Ele fechou os olhos, apertou a alça da mochila como quem segura um precipício. Não foi, mas isso não basta. Então você vai embora sem lutar? Eu lutei, mas agora a decisão é sua. E se eu escolher você? Então aparece. Em algum lugar onde a gente não tenha que se esconder. Ele passou por mim sem encostar, mas deixou o eco de tudo que não disse. Na madrugada seguinte ele saiu. Nenhuma despedida, nenhuma mensagem. Ficou só o vazio. O silêncio que Rafael deixou era pior do que qualquer grito. Tudo na casa parecia fora de lugar, mesmo estando no mesmo lugar de sempre. A garagem sem ele, o jardim sem sua presença discreta, o portão sem sua sombra por perto. Meu pai não comentou nada, mas na primeira noite sem Rafael durante o jantar, soltou a pergunta sem levantar os olhos. Você e o segurança andavam próximos demais, não? O ar ficou denso, senti o estômago virar. Ele trabalhava aqui, era eficiente. Só trabalho? Que outro tipo de relação você imagina, pai? Um que não combina com essa casa, nem com esse sobrenome. Ele continuou comendo como se não tivesse dito nada grave, mas eu já não sentia gosto de nada. Aquilo não era surpresa, mas doía. Subi para o quarto, mas não aguentei ficar parado. Escrevi a mensagem que talvez mudasse tudo. Me diz onde você tá, não vou fingir que isso acabou. Esperei longas horas, até que chegou. Rua 11, número 524, sítio. Se for de verdade, vem. No dia seguinte fui. Não pedi permissão, não dei explicações. Só peguei a moto e segui. O trajeto foi longo, mas dentro de mim era pior. Pensamentos misturados com medo, raiva, saudade e certeza. Quando cheguei, ele já me esperava no portão. Não sorriu, mas não fechou a porta. Caminhamos lado a lado até a varanda. Você veio, ele disse, mal, porque não quero viver fugindo. Sentamos. O vento batia leve, mas a tensão entre nós ainda era densa. Eu pedi demissão, falei. Entrei na empresa com meu nome, não como sombra do meu pai. Por quê? Porque o que a gente viveu não foi jogo, e se eu tiver que perder um nome para viver algo verdadeiro, eu perco. Ele me olhou por alguns segundos, como se quisesse acreditar, mas ainda lutasse contra. Eu tive medo, Diego, medo de ser só confusão na sua cabeça, medo de você se arrepender. Eu também tive, mas quando você foi embora, o que ficou não foi dúvida, foi falta, e só falta quem é real. Rafael encostou as mãos nas próprias pernas, respirou fundo. Eu pensei em você todo dia, e todo dia me dizia que era melhor esquecer. Mas não esqueceu. Não, ficamos em silêncio, um silêncio que pela primeira vez não machucava. Era pausa, não distância. E agora? Ele perguntou. Agora eu tô aqui, não para provar nada, só para viver, sem esconder. Ele não respondeu, mas segurou minha mão, e isso foi mais do que qualquer palavra. Um mês depois do reencontro no sítio, alugamos uma casa simples nos arredores da cidade, não para se esconder, mas para começar de novo do jeito certo.
Rafael voltou a trabalhar com segurança privada, só que agora por conta própria, longe das regras dos outros. Eu entrei de vez na empresa do meu pai, não como sucessor, mas como alguém disposto a mudar a base daquilo tudo. Comecei pequeno, propus um projeto social com oficinas de logística e mecânica para jovens da periferia. No início, os diretores torceram o nariz, mas meu pai, surpreendentemente, não barrou. Não elogiou, mas também não cortou. E para mim isso já era um avanço. Rafael e eu andávamos juntos pela cidade sem evitar olhares. Os cochichos vinham, claro, sempre tem quem olhe torto, mas a gente não vivia mais com medo disso. O tempo nos ensinou que o problema nunca foi o que éramos, e sim quem se recusava a ver. Aos poucos, ele foi se soltando. No começo, evitava qualquer gesto em público, mas um dia, depois de um evento de moto, me puxou pela camisa e me deu um beijo na frente de todo mundo. Foi rápido, firme, sem medo. O barulho ao redor continuou, mas ali eu soube que não tinha mais volta, e não precisava. Meu pai foi o último a mudar. Continuava distante em muitas coisas. Ainda era duro, prático, fechado, mas já não fingia. Quando apareci num almoço de família com Rafael, ele não sorriu, mas também não saiu da mesa. Foi o suficiente. Depois do almoço, ele me chamou no canto. Você parece diferente, disse. Tô vivendo. É só isso, mas naquele tinha mais do que anos de silêncio. Em casa, a rotina ganhou outro ritmo. Rafael me esperava na varanda depois do trabalho. Às vezes, eu o via mexendo nas ferramentas no fundo do quintal e fingia que não estava olhando, mas ele sempre percebia e sorria. Nossos dias não viraram espetáculo, nem bandeira. A gente não queria aplauso, só paz. As dificuldades não sumiram. Ainda havia dias de dúvida, de angústia, de cansaço, mas quando ele me puxava pela cintura na cozinha ou deixava um bilhete no espelho, tudo encontrava sentido de novo. Um ano depois, numa noite calma, ele deitou com a cabeça no meu peito e perguntou: Você imaginava isso? Respondi sem pensar. Imaginava, mas sonhava mais ainda, porque o que a gente tem hoje foi escolha, foi coragem, foi decisão. E se alguém me perguntasse o que mudou, eu diria tudo, mas principalmente eu. Não foi tudo fácil. Nenhuma decisão de verdade é. Depois que eu e Rafael assumimos o que tínhamos, o mundo ao redor continuou testando nossa estrutura. Não faltaram perguntas atravessadas, comentários disfarçados, reuniões em que eu era observado como se tivesse perdido o juízo. Mas a diferença é que, agora, eu não abaixava mais os olhos. Quando alguém na empresa questionou o meu envolvimento com projetos sociais ligados à comunidade LGBTQIA+, eu respondi com números, mostrei resultados, histórias reais, provei que ninguém perde ao abrir espaço para quem sempre foi excluído. Meu pai não disse nada na frente dos outros, mas me chamou depois. Você está comprando briga que nem precisava comprar. Se eu não comprar, quem vai? Ele não respondeu, só respirou fundo, e pela primeira vez não mudou de assunto. Rafael, mesmo fora do ambiente da empresa, era parte de tudo. Me ajudava com contatos, ideias, estrutura. Era prático, direto, o oposto do meu fogo constante. E justamente por isso a gente funcionava. Às vezes, ele ainda tinha receio, evitava segurar minha mão em locais mais cheios, mas quando via minha cara de impaciência, soltava um "tá bom" e fazia assim mesmo. Era do jeito dele, sem alarde, mas com presença. Aos poucos, fomos criando o nosso espaço, um ciclo novo, pessoas que não nos olhavam como exceção, mas como parte. Fizemos amigos, recebemos visitas, rimos alto, não porque tudo estivesse perfeito, mas porque, pela primeira vez, era verdadeiro. A empresa também começou a mudar, mesmo que devagar. Alguns funcionários mais antigos ainda estranhavam meu jeito direto, mas os mais jovens se aproximavam. Gente que antes andava na sombra, agora se sentia segura para existir. Teve um dia em especial que me marcou. Uma estagiária veio até mim depois de uma reunião. Disse: Obrigada por ser quem é sem pedir desculpa. Eu fiquei sem palavras, só consegui sorrir. E entender que, às vezes, a maior transformação não está no que a gente muda por fora, mas no que a gente permite florescer ao redor. Rafael acompanhava tudo com um olhar entre orgulho e cautela. Quando eu dividia as novidades com ele, ouvia mais do que falava, mas sempre terminava com um gesto simples, um toque no braço, um vai no teu tempo, mas vai. Num domingo qualquer, sentados no fundo do quintal, ele disse: Você percebeu que agora a gente vive como se nunca tivesse se escondido? É. E ainda assim parece milagre. Porque é. A vida que construímos não precisou de aplauso, só de continuidade. Hoje, quando olho para trás, vejo um garoto que provocava o mundo para chamar atenção. E vejo o homem que eu virei quando deixei de correr de mim mesmo. Rafael foi parte disso. Mas, mais do que isso, foi espelho, foi escolha. E se tem uma coisa que eu aprendi é que viver com medo suga tudo de bom que se pode sentir.
mas viver com verdade, isso transforma. A gente não venceu todo mundo, mas vencemos o medo de não tentar. Depois de tudo que passamos, eu pensava que o difícil já tinha ficado para trás. Mas a verdade é que viver com liberdade exige esforço diário. Não é só enfrentar o mundo, é enfrentar o que ficou dentro da gente. Algumas cicatrizes não doem mais, mas ainda ardem quando a gente toca. Teve uma época em que eu comecei a me cobrar demais. Queria mostrar que tudo valia a pena, que assumir quem eu era me fez crescer, mas no fundo ainda buscava a aprovação de quem nunca quis dar. Você não precisa provar nada, Rafael me disse num dia em que me viu exausto, com o rosto pesado de quem segura mais do que devia. Mas às vezes parece que sim, respondi. Quem precisa que você se prove nunca vai te enxergar por inteiro. Fiquei em silêncio, não porque não concordasse, mas porque doía saber que ele tinha razão. A relação com meu pai continuava estável, mas distante. Ele me respeitava, mas ainda com o olhar de quem preferia não aprofundar. E eu aprendi a aceitar que talvez esse fosse o máximo que ele conseguiria me dar. Rafael entendia isso, não forçava aproximações nem me empurrava para conversas que eu não queria ter, só ficava do meu lado, sem discurso, só presença, e no fim das contas, era isso que eu mais precisava. Na empresa, os projetos sociais cresceram, começaram a sair matérias, entrevistas, e com a visibilidade veio também a resistência. Um ex-diretor reclamou, sugeriu que eu estava politizando demais o ambiente. Eu ouvi calado, depois disse: se cuidar de quem sempre foi ignorado é politizar, então vou continuar. Ele pediu demissão 2 meses depois, e sinceramente não fez falta. Com Rafael, os dias seguiam simples, mas profundos. Aprendemos a respeitar o silêncio um do outro, a dar espaço sem desaparecer, a ceder sem perder a essência. Houve momentos difíceis, claro, uma briga sobre dinheiro, outra sobre um convite recusado, coisas pequenas, mas que, se não são ditas, viram muros. E a gente sempre escolhia conversar mesmo quando era desconfortável, porque amor não é o que começa bonito, é o que continua mesmo quando tudo em volta bagunça. Um dia, voltando de um evento, parei a moto no acostamento, olhei para o céu e perguntei a mim mesmo: é isso? E a resposta veio rápida: é, porque agora sou eu no comando. Aquele garoto que fugia da empresa, das responsabilidades, dos sentimentos, ele ainda existe, mas agora é homem, que sente medo, sim, que às vezes se cala, mas que não se esconde mais. Rafael nunca quis ser herói, e talvez por isso tenha sido o melhor companheiro que eu poderia ter. Ele não tentou me salvar, só me mostrou que eu podia caminhar sem disfarce. Hoje, quando acordo e vejo ele preparando o café ou mexendo nas ferramentas no fundo da casa, não penso em como chegamos até aqui. Penso em como seria impossível estar em qualquer outro lugar. Não porque foi fácil, mas porque foi escolha. Todos os dias. 3 anos se passaram desde aquele dia no sítio, e olhando de fora, talvez pareça que pouca coisa mudou. Continuamos morando na mesma casa, trabalhando em áreas diferentes, convivendo com uma rotina sem glamour. Mas o que mudou foi por dentro. A vida agora é construída em silêncio firme daqueles que não pedem permissão para existir. Rafael continua com um jeito discreto, fala pouco, observa tudo, mas hoje ele se permite mais. Permite rir alto quando vê algo que o faz esquecer o peso do passado. Permite me esperar na varanda com 2 cafés em vez de um. Permite me tocar sem olhar para os lados. E eu? Eu deixei de tentar convencer o mundo de quem sou. Agora só sou. Não gasto energia me explicando para quem nunca vai entender. Não corro mais de mim, nem dos espaços onde antes eu me encolhia. A relação com meu pai melhorou, mesmo sem grandes declarações. Depois que minha mãe adoeceu, ele passou a me ligar com mais frequência, não para falar dela, nem de mim, mas do tempo, da empresa, de coisas pequenas. Só que nessas conversas curtas tinha algo novo. Presença. Quando ele viu Rafael me ajudando no hospital uma vez, não disse nada, mas ao sair apertou a mão dele. Foi rápido, mas suficiente. Minha mãe, mesmo frágil, olhou para mim e sussurrou: ele gosta de você, só não sabe mostrar. Foi ali que percebi. Às vezes, o máximo que alguém consegue dar já é muito mais do que esperávamos. Na empresa, os projetos sociais cresceram. Começaram a ser replicados por outras unidades. Vi jovens que antes não tinham direção entrando para o mercado com dignidade. Vi histórias mudando por causa de pequenas oportunidades. E toda vez que alguém me agradece, eu lembro do Rafael dizendo: você não precisa salvar ninguém, só precisa abrir espaço. A gente fez isso juntos. Abrimos espaço um para o outro, para o que somos, para o que nunca mais aceitamos esconder. Tem dias que ainda bate aquele medo antigo, aquele receio de tudo desmoronar, de voltarmos a ser silêncio. Mas passa, porque agora temos memória, e memória segura o que foi construído com verdade.
Outro dia voltamos ao sítio, aquele mesmo, só nós dois. Sentamos na mesma varanda. O lugar não tinha mudado quase nada, mas nós tínhamos. Você lembra o que disse aqui? Perguntei. Lembro. Que se eu cruzasse a linha com você, não teria volta. Ele me olhou e respondeu sem hesitar. E teve? Não, e ainda bem, ali, naquele mesmo lugar, fechamos um ciclo, não porque acabamos, mas porque entendemos que não precisamos mais provar nada, nem para nós, nem para o mundo. Hoje, quando ele deita com a cabeça no meu peito, não me pergunta mais se eu imaginava tudo isso, porque agora ele sabe que o que construímos não foi por sorte, foi por coragem, escolha, persistência. E se você me perguntar se valeu a pena enfrentar tudo, eu respondo do jeito mais simples: valeu, porque agora a gente vive, sem esconder, sem pedir desculpa e principalmente sem fingir. Depois que a poeira baixa e a gente deixa de lutar contra fantasmas antigos, começa um novo tipo de desafio: manter o que se construiu sem esquecer quem fomos antes de tudo. Eu e Rafael seguimos juntos, mais firmes, mais conscientes, mais reais. A vida não virou conto, virou rotina, e foi aí que descobrimos a parte mais difícil: amar com calma. Porque o difícil não era enfrentar o mundo, era dividir o dia a dia, as decisões pequenas, os silêncios longos depois de um dia ruim. Era aprender a pedir desculpas sem orgulho. Era entender que amar também cansa, e ainda assim continuar. Teve um tempo em que Rafael ficou mais fechado, muito trabalho, poucas palavras. Eu, ansioso como sempre, cobrei. Perguntei se ele estava cansado de mim. Ele parou, me olhou firme e disse: eu tô cansado do mundo, não de você. Foi simples, mas me desarmou. Às vezes a gente se perde no barulho do lado de fora e esquece de proteger o que construiu dentro, mas aprendemos a cuidar um do outro e de nós mesmos. A empresa seguiu crescendo, meus projetos ganharam visibilidade, convites para eventos e entrevistas, e junto com isso vieram críticas. Algumas pessoas diziam que eu estava usando minha história pessoal como bandeira. E talvez estivessem certas, mas se uma história como a minha, que antes era escondida, agora serve para abrir caminho para outros, então que seja bandeira mesmo. Rafael nunca quis palco, continuava preferindo os bastidores, mas sabia o quanto aquilo importava para mim, e por isso me acompanhava, mesmo calado, mesmo desconfortável. Um dia, depois de uma palestra, um garoto de uns 20 anos me esperou no fim da fila só para dizer: ver vocês dois me fez acreditar que dá para ser feliz sem fingir. Eu não soube o que responder, só agradeci e fui embora em silêncio com um nó na garganta. Em casa, contei para Rafael. Ele escutou quieto, depois respondeu: foi para isso que você não desistiu. E era por isso, por mim, por ele, por todos que nunca tiveram espaço para existir sem medo. Nosso relacionamento não precisou de contrato, nem de cerimônia, mas um dia, ao voltarmos de uma viagem, ele me entregou uma pequena chave. É da oficina nova, disse. Quero que tenha uma cópia. Eu entendi. Era um jeito de dizer: fica. Não só na casa, na vida. Hoje dividimos tudo: as contas, os silêncios, os domingos preguiçosos, os dias difíceis e os fáceis também. Nada é perfeito, mas é nosso. O passado ainda aparece às vezes, em sonhos, em dúvidas, em vozes que insistem em ecoar de vez em quando, mas já não nos controlam, já não guiam, porque agora sabemos o que somos. E mais do que isso, sabemos quem somos, juntos e separados. Quando me perguntam como é viver esse amor depois de tanto tempo de resistência, respondo com a verdade que sustenta tudo. É leve, não porque não pesa, mas porque agora a gente carrega junto, e isso faz toda a diferença.